Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso pegou. Isso eu tenho certeza que pegou. Você abrindo essa Sprite aí. Sejam bem-vindos ao Cultura no Bar, né? É o podcast onde eu falo merda com todos os meus amigos. Vocês já estão muito familiarizados com isso. Eu sou o Arthur, hoje estou aqui com André. Fala, rapaziada, tudo bem? E o meu queridíssimo Matheus também. Oi, gente, como vocês estão? Vocês estão felizes? Como vocês estão depois desse infarto, né, no coração do jogo entre Brasil e Japão, né? Esse podcast vai ser um pouquinho depois, mas assim, acabamos de terminar o jogo, viemos aqui para passar nossa reação, nossas opiniões e teve fortes emoções, pessoal. Até demais, né? Gol aos 95, o juiz prometeu 96, gol aos 95 É bizarro, né? É pra matar o Cabas. Você é louco. E o Japão começar com um gol foi assustador, cara. Foi. Com erro nosso ainda, então dá uma pesada, né? Pesou. Não só pra quem tava assistindo, pra quem tava jogando ali. Não, dá pra ver a Deu pra seleção. Quando o Japão abre aquele primeiro gol ali, eu olhei pro Matheus, olhei pro André e falei, eita, eita. Porque a expectativa era a gente ganhar com uma certa tranquilidade, né? Assim, acho que uma certa tranquilidade é muito forte, mas era pra ganhar sem tomar esse susto. Sem correr o risco de perder em nenhum momento. Exatamente. Exato, o problema é esse susto, né? Sem sair atrás no placar. Eu acho que a gente já imaginava que o Japão não é pouca coisa, né? A gente inclusive estava comentando Exato. antes do jogo até começar que o Japão, e durante o jogo também, mas que o Japão era uma seleção que vem crescendo uma crescente enorme. A crescente do Japão é absurda. Eu tava falando exatamente isso com o Matheus, que o Japão, a crescente do Japão nesses últimos anos é a maior crescente do futebol, assim, não tem um país que cresceu tanto quanto eles numa Copa do Mundo, assim, sabe? De desempenho, assim, né? Bem Exato. impressionante. O Japão, ele é um time que recentemente entrou, eu não tenho exatamente esses dados, mas entrou acho que foi na Copa de 94, né? Alguém soltou esses dados lá na transmissão, eu não lembro agora exatamente. Mas... o André vai saber dizer. Se tem um cara que vai saber dizer, é o André. Eu acho que foi a de 98. Mas o Japão é uma seleção recente nas Copas do Mundo. Exato. E tipo assim, de 20 anos pra cá, né? 98, ali quase 30 anos. Cara, o Japão vem desempenhado cada vez melhor nas Copas do Mundo. Sim, eles já bateram de frente com muitos países grandes, foram bem, empataram com a Holanda essa Copa. Copa passada ganharam da Espanha, ganharam da Alemanha. E se não cai que o Brasil vai longe dessa Copa? Exatamente, se não cai pro Brasil, Cara, cai bem nessa Copa. Se o chaveamento aí dos 16 avos tivesse sido diferente, o Brasil tivesse caído em outro lugar, o Japão só ia parar na Inglaterra, né? Exato. Se o Brasil passa agora do Exato, Japão ia passa chegar do no Brasil. Mega Costa do Marfim e ia ganhar de qualquer um. É bem impressionante, assim. Então, tipo assim, não era um jogo fácil. Desde o começo a gente sabia disso, né? Mas o Brasil é o Brasil. O Brasil tem 5 Copas do Mundo. E a gente esperava que fosse ser um jogo, pelo menos, com uma certa tranquilidade, né? Ao menos, a gente já esperava, né? O nosso bolão foi... O Matheus foi 3-1 no começo do jogo, né? Que ia ser antes do jogo. Eu tava entre um 3-0 e um 3-1 também. Então, mas tipo assim, um gol do Japão era esperado. O problema foi como aconteceu, né? O Brasil desde o começo do jogo começa com muita pressão em campo, né? Aí a gente perde uma bola num passe errado, né? Erro totalmente nosso, do nosso meio campo ali. Nem lembro quem perdeu a bola. Quem que foi perder a bola, pessoal? Foi o Danilo? Casemiro? Ou foi o Danilo? Não, Foi ele que tocou pra trás. acho que foi o Danilo que não, foi o Danilo. Foi o Danilo que deu o passe errado. E o Casemiro não podia fazer nada porque já tava amarelado. Aí a gente vai lá e tomou o gol, né? E depois disso aí, o Brasil, dessa etapa final aí do jogo, o Brasil começou com uma postura bem recuada, bem feia, não? Sentiu o gol, né? Sentiu. A parada é que o Brasil sentiu o gol muito. E sentiu por muito gol. Até os 30 minutos ali, né? Que foi o gol do Japão. O gol do Japão saiu ali aos 30 minutos, 29 na verdade. Mas até então o Brasil vinha com um grande controle do jogo, né? Uma grande... E teve até o final, inclusive. E manteve até o final. Só que tem um período ali dos 15 minutos do final do primeiro tempo que o Brasil deu uma sofrida, né? Depois, com certeza... O final do primeiro tempo eu tava torcendo só pra acabar mesmo. Sentiu o jogo, sentiu o gol. E aí entra a maestria que foi que eu digo, né? Eu tava falando com o André, que eu acho que foi uma jogada de mestre que o Ancelotti fez ali, sabe? Óbvio, tem muita coisa que a gente não viu, que fica nos bastidores ali, no vestiário, que também deve ter tido uma conversa absurda com os jogadores ali.
Deve ter tido um come de rabo ali no vestiário que você fala assim, cara... Pô, né? O Matheus Brasil, Cunha... cara, vamos jogar. O Matheus Cunha, em entrevista pra Casa TV, falou... O Matheus Cunha não, o Bruno Guimarães, em entrevista agora pra Casa TV, ele falou que na hora do vestiário o Ancelotti juntou o pessoal e falou pra povoar a área e jogar a bola aérea, porque não dava pra infiltrar pelo meio. Eles não conseguiam avançar no meio, então era investir nas pontas, tocar a bola no Vini. É por isso que até o Vini tava muito espetado na ponta, porque a ideia era tocar no Vini e o Vini conseguia ou clarear pra bater ou cruzar na área. E deu certo, né, no final das E contas. deu certo, não. Eu acho que foi parte da vitória, grande parte do nosso técnico aí, que mostrou uma sabedoria ali de campo muito boa, né? E ele mexeu ali, a gente esperava um outro tipo de substituição dele, ele ter colocado o Martinelli e o Martinelli ter feito gol. Tem jeito, né? É dedo de Carlo Ancelotti. Deu pra sentir o dedo do cara. Deu pra sentir o dedo do Carlo Ancelotti. Deu. Aí, essas substituições que ele fez foram muito precisas também, né? Ele tirou o Cunha, colocou o Endrick, né? A gente mesmo não esperava que o Endrick fosse entrar, porque não parecia ser o jogo, tipo de jogo dele. Honestamente, não acho que, a menos o Endrick em campo, isso dá pra falar, ele puxou bastante da defesa com ele. Né? Ele entrou em campo, ele puxava bastante da defesa com ele, algo que o Cunha não conseguiu fazer. Mas ainda assim, eu não acho que o Endrick foi uma peça essencial. Né? O que foi essencial mesmo foi a entrada do Martinelli, né? Que deu um dinamismo ali pro meio campo bizarro, né? Pra criar jogadas e tudo mais, até que ele combinou fazendo o gol do desempate. Eu acho que o Ancelotti quis isso mesmo, de querer distrair um pouco a defesa dos caras, sabe? Colocando mais jogadores de ataque. Tanto que ele coloca o Danilo no final do jogo. Foi o Danilo no final do jogo. Mas já tava 2x1. Mas ele faz isso muito pra também dividir um pouco, né? Porque eles fizeram duas linhas de 5 na defesa, que não dava pra passar naqueles blocos, cara. Não dá. Simplesmente não dá pra passar. Então, com um jogador que nem o Endrick, chamando a atenção um pouco mais pra ele, dá uma facilitada. Você via como tava a defesa do Japão, era grandes blocos assim de gente e você não conseguia ver nenhuma abertura ali, né? Tava muito recuado eles. No momento que fizeram o gol, eles fecharam tudo ali. Parecia uma mente coletiva. Parecia uma mente coletiva jogando. Bizarro. Chegava 3 em cima da bola ali, cara. Era um jogo bem difícil. A gente até tinha comentado ali antes do segundo tempo que a gente esperava, em vez do Martinelli, a gente ver o Neymar jogando, né? Porque o Neymar, ele consegue criar esses dribles mais curtos, criar aberturas pra jogar. O Mister não quis, optou pelo Martinelli. Foi uma escolha muito boa. Assertiva, né? O Martinelli, no caso, ele opta mais pelo passe, né? Pra abrir esse campo de defesa pelo passe do que uma coisa que dava pra reparar, que eu comentei aqui com o Matheus também, que a gente precisava... O que o Brasil tinha que fazer muito era essa transição da defesa pro ataque, em um contra-ataque mesmo, de forma rápida, assim. E o Martinelli também... ele não chegou a fazer isso, mas ele é um jogador que consegue fazer isso. Ele tem essa velocidade, ele tem às vezes esse passe também, sabe? Então... Mas é algo como ele é rápido. Ele é muito rápido. E o Martinelli é um desgraçado. Ele pode correr os 90 minutos. Pode correr 120 minutos. Pode colocar até com prorrogação. Se tiver um contra-ataque no último lance do jogo, ele vai correr o campo inteiro e vai chegar antes de todo mundo. Teve um lance ali no final do jogo que foi falta no Endrick, mas sobrou uma bola. Você vê, o pequeno tempo do juiz parar o lance pra dar falta, o Martinelli já tava na área dos caras. Era pra ser totalmente vantagem ali, o juiz decidiu parar o jogo. O Martinelli, mano, ele já tava sozinho ali. Mais uma vez o Corinthians salvando a população brasileira. Você é louco, eu não consigo deixar de falar isso. Mais uma vez o Coringão. Até pros jogos sofridos também, né? Se não for sofrido, não é Corinthians. Pelo amor de Deus, cara. Mas assim, ao menos que a gente pode tirar desse jogo sofrido, que foi esse daqui, é como a mentalidade da seleção brasileira está interessante, né? Tá bem melhor do que eu pelo menos via das últimas Copas do Mundo. Né? O Brasil começa perdendo o jogo e em vez de jogar mais a quadra, obviamente teve uma questão do nervosismo ali, eles tiveram o baque ali no final do primeiro tempo, mas segundo tempo, colocaram a cabeça no lugar e falaram, cara, Brasil, a gente tem que fazer gol. E foram atrás e fizeram, cara. Sem contar que de todos os confrontos dos 16 avos, o nosso era mais difícil. Não tem nenhuma outra seleção grande que vai enfrentar um time tão difícil que nem a gente enfrentou o Japão. Sabe? Então, que nem a gente tava comentando, né? É uma vitória de time campeão de Copa do Mundo, né?
Um time campeão na Copa do Mundo tem que ganhar jogos assim, tá ligado? Não, Ele sim. ganhou. Cara, Então- você pode ver Acho isso. que assim, os melhores confrontos que vão ter, com certeza, é esse do Brasil e Japão, França, Suécia, Portugal, Croácia. Eu acho que Portugal e Mas- Croácia vai ser legal também. Vai ser legal. Qual é? Portugal e Mas- Croácia? No máximo, Portugal. Hoje tem Holanda e Marrocos, né? Mas o Marrocos é aquele time, né? Ou vai ser legal, ou vai ser, exato. tipo É que, assim... assim, Holanda e Marrocos é um jogo pegado e difícil também, mas são duas seleções bem A parecidas. verdade é né? que Holanda e Marrocos só vai ser legal de assistir e tal se Marrocos ganhar. Se quem? Se Marrocos ganhar. Porque Marrocos Não, é verdade. é um time que é chato, tá ligado? De jogar contra. Então, tipo, E a outra, graça vai ser o. mas vale dizer também só uma coisa aqui, apesar do Brasil ter sido o jogo mais difícil, assim, dos 16 avos, né? Mais difícil, entre aspas, né? A gente vai ter o jogo do Marrocos e da Holanda, que eu diria que não é... É que são de equipes muito parelhas, né? Eu não acho que tem uma distância muito grande Assim, em seleção. Porque, por exemplo, Brasil e Japão, o Japão é um excelente time também, mas existe obviamente, sempre vai ter uma pressão maior em cima do Brasil. Sim. Porque o Brasil sempre é o favorito a ganhar esses jogos, entende? É, que a galera tem que entender, principalmente vai ter uma rapaziada bem mais velha que vai participar dessa parada e não vai entender isso, né? Que, tipo assim, hoje em dia a gente não tá mais na década de 80 e 90, tá ligado? Não são só 5 seleções que são realmente Exatamente. difíceis, tá ligado? Hoje, antigamente, nas Copas anteriores tinha seleção que ia pra Copa com o elenco não era nem profissional. Tá ligado? Sim. Hoje em dia não tem mais essa parada. Tanto que a gente vê o lance no Martinelli, o André até comentou na hora do jogo, falou, ó, não tem mais bobo no futebol. Essa cotovelada que ele deu no Martinelli foi de proposta. Óbvio Tá ligado? que foi. Mas foi de propósito no limite pra não ser uma falta, tá ligado? Exatamente. Porque não existe mais bobo no futebol, essa é a parada. Então nesse mundo que a gente vive hoje, que realmente não é uma parada que, ou vai ser Brasil, ou França, ou Espanha, não, mano. Se bobear, a gente tem lá um Marrocos mordendo uma Copa do Mundo, a gente pode ter uma Croácia. Cara, Então, mano, nesse mundo é de se comemorar em muito uma vitória de virada assim em cima desse Japão, cara. E não é à toa que a gente sabe que a Copa do Mundo é cheio de surpresas e zebras, né? Cada vez mais a gente vem vendo isso, né? Porque realmente hoje em dia não tem mais bobo no jogo, né? Agora mesmo vai ter uma Alemanha e Paraguai. Obviamente a Alemanha vem muito como favorita, tá ligado? Sim. Só que... É que o Paraguai, ele tá numa baixa, né, também. Tá numa baixa. Se fosse um país como, por exemplo, Japão, Marrocos, dava pra apostar na derrota da Alemanha. Né? Então, mas é foda, assim, tipo, hoje em dia não existe mais essa questão de é certeza absoluta que um país vai ganhar, tá ligado? Obviamente Exato. tem seus favoritos, Não, mas a própria Alemanha em 22 caiu pra Coreia na fase de Uhum. grupo, né? Então, tipo assim, as coisas estão mudando e é muito legal, né? Isso torna a Copa do Mundo muito mais divertida e muito mais interessante. Né? Paraguai esse que tomou de 4-1 nos Estados Unidos, né? Então... Estados Unidos. E os Estados Unidos não é uma seleção goleadora, imagina a Alemanha. Mas Estados Unidos e essa Copa também vem fazendo uma Copa que, né? O Trump comprou a Copa. Os óbvio. Estados Unidos tá bem mesmo. Tá bem nessa bem Copa, melhor cara. do que eu esperava. Não, eu pensei que ia E ser... os Estados Unidos é aquele tipo de país que você só vê ele quando ele vai jogar na Copa, assim, tá ligado? Não, você não vê Você não, mano. você não espera ele Eu fazer alguma coisa. eu não sei que outros campeonatos eles jogam, tá ligado? Tipo, o Brasil tem a Sul-Americana. O Estados Unidos tem Copa Norte. Copa América. Futebol Copa Não, Brasil, Copa América. Estados Tem Unidos. a CONCACAF. CONCACAF. CONCACAF nada. igual nada, CONCACAF, foda-se. exato. Exatamente. A gente... Mas o Pulisic é o LeBron James of Soccer, né? Se a gente for parar pra Tá pensar. repreendido. rapaziada, esse jogo foi bem pegado, assim, bem interessante. Mas é legal ver as estatísticas. E, tipo assim, porra, é óbvio, foi um jogo difícil, assustador pra nós, mas, cara, o Brasil dominou o jogo. Cara, foi um jogo difícil, mas não foi um jogo ruim do Brasil. Não foi, o Brasil. A gente tem que falar bastante sobre isso. O Brasil enfrentou, pra mim, hoje, o time que mais entende sobre não ter uma estratégia fixa, mas sobre como anular a estratégia adversária. Exato. Gente, o Japão, 2022, na fase de grupo, passou em primeiro, ganhando da Espanha e da Alemanha, perdendo pra Costa Rica, não sei como, mas Bizarro. perdeu. Assustador. Em 2018, quando a gente caiu pra Bélgica, eles quase eliminaram a Bélgica, porque a Bélgica fez gol aos 94, tá ligado? Então, a cada Copa que passa, 2014 eles foram mal, mas a cada Copa que passa,
eles vão melhorando, sabe? O Japão é uma baita seleção. A gente tinha falado, cara, ó, a próxima Copa de 2034 esses caras vão estar como um dos favoritos lá. Cara, eu não duvido muito que, assim, nos próximos anos, que nem o André falou, né, que a ideia do Japão é sediar a Copa em 2050. Cara, eu não duvido que até 2050 o Japão já não tenha mordido uma Copa do Mundo, tá ligado? Porque eu sou brasileiro o suficiente pra acreditar no Hexa, mas também sou brasileiro e tenho noção suficiente pra saber que o Brasil não vai ganhar todas as Copas até lá. Não tem como. E eu não sei se o Arthur chegou a pegar a conversa que eu tava com o Matheus, mas eu tava falando sobre um plano que parece que o Japão tem de até 2050 sediar a Copa, né? E não só sediar, como ganhar a Copa do Mundo. No próprio país deles. E eles estão não sei se eles vão ganhar, porque é difícil falar, né? É difícil prever, mas eles estão a passos largos pra ir bem. Porra, cara, de verdade, você vê cada vez mais a seleção japonesa vindo com desempenhos incríveis em Copa do Mundo. Já essa Copa do Mundo, se não fosse contra o Brasil, eles teriam ido longe nessa Copa do Mundo. Sim, Ia exato. parar talvez uma Inglaterra, tá ligado? E eu não me surpreenderia se vencesse uma Inglaterra. Exato, eu não Se eles ganham da Holanda, ia ser Japão e Marrocos, cara. Sim, e Eu acho que dava Japão. E a da Japão. Eu também acho que é da Japão, velho. Cara, a Copa do Mundo é isso aí, cara. E acho que tá sendo essa uma graça dessa Copa do Mundo, né, cara? Tá sendo muito imprevisível as coisas. Não imprevisível, mas, tipo assim, tá tendo muitas surpresas e tá muito divertido de assistir, né? Assim, Sim. os problemas à parte da Copa, fiquem à parte, mas futebolisticamente falando, tá a melhor Copa do Mundo. É a melhor Copa do Mundo. Até A gente tá hoje. vendo jogos de futebol muito bons. Exato. E posso falar uma coisa? Um bagulho que às vezes me incomoda, assim, o pessoal falando, e às vezes até a gente assistindo e torcendo, né? Que é, por exemplo, a arbitragem, que tá muito mais permissiva com algumas coisas, não tá parando o jogo o tempo todo. Cara, eu acho que isso foi uma decisão muito certa da FIFA, tá? Em ter feito os juízes privilegiarem a bola rolar, tá ligado? E não parar o jogo por qualquer coisa, tá ligado? Tanto que teve um lance ali que, agora nesse jogo, que eu não me recordo se era o Matheus Cunha ou se era o Endrick. Acho que era o Matheus Cunha. Que ele se jogou ali, tipo, tá ligado? Talvez em outras Copas, outra situação, outros campeonatos, teria marcado, tá ligado? Mas Mas na hora que ele caiu, a gente já falou, não, já era. Não vai Dá nada. exato, tá ligado? Ele ia sair sozinho, dava pra ele ter continuado. Ter tido vontade. Não, óbvio, a gente às vezes fica meio pá, né? Até porque a gente perde alguns gols. No Brasil contra a Escócia lá, que o Vini teve o... se bem que aquilo isso não é exatamente um lance da De falta. primitiva, né? Mas, por exemplo, esse mesmo do Matheus Cunha, teve um outro lance do Endrick na área, né? Que ele caiu Sim. também. Há de se dizer agora, desculpa que a gente não pode deixar isso passar, o quão bom é esse goleiro do Japão, tá? Bizarro. Nossa, o Suzuki, o que ele jogou nessa função aqui? Até na bola do Martinelli, ele tava na bola, cara. Ele quase salvou aquele. Se eu não me engano, os 2 gols ele encostou na bola, não. Ah, não, o primeiro não, mas foi quase. mas é porque Primeiro o ele tava Casemiro- muito na bola, ele tava mas muito o na Casemiro bola. foi O muito Casemiro bem. foi uma porrada, é verdade. O Casemiro, deu uma cabeçada que Foi puta que bizarro. pariu, cara. Foi bizarro. Mas ele encheu a cabeça ali na bola e foda-se. Mas, por exemplo, aquela jogada que o Vini fez lá, dominou a bola dando uma caneta, saiu rasgando pela lateral, chutou. Cara, que aquilo ali era pra ter sido gol se não fosse o Suzuki, tá ligado? Que desviou a bola e ela foi na trave. Foi um tá ligado? toquezinho, mas foi toquezinho, suficiente pra bola escapar, tá ligado? Esse cara aí vai sair do Parma, ele vai pra um time maior. É o que a gente falou, cara. Se ele tivesse passado do Brasil, esse cara, mano, ia tá enorme agora. Sim, ele vai pescar uma Premier League ali, ele vai... Mas enfim. Goleiro chato, mano. O Japão em si, no geral, assim, o Japão é bem chatinho de enfrentar, cara. É um time que, eles são muito traiçoeiros, tá ligado? O jogo parece estar 100% no nosso controle. Só que até a bola que eles faziam o gol, cara. Até a bola. Era um toque que o cara percebeu, se você vê o lance, ele para a corrida um pouco antes, fala, vou tentar. Tentou, Deu certo. foi lá e fez, tá ligado? Sim. O Japão é muito oportunista. Cara, é um gol tão oportunista, foi tão bem executado a jogada dele, né, que na hora que ele pega a bola, faz o corte ali do passe, ele vai carregar a bola sozinho, entrando pelo meio ali da defesa, e ali na entrada da área ele chuta pro gol ali, bem no contrapé do Alisson, cara. Aí, tipo, mano, faz um golaço, tá ligado? Ele enxerga uma abertura ali que, mano, é ameaçador, né? O Japão, ele tem esse jogo muito bom em anular o jogo do adversário, né? Como o Matheus falou, cara.
Eles se fecharam, desde o começo do jogo eles começaram muito fechado, né, não deixando o Brasil desenvolver ataque. Aí num primeiro momento que eles perceberam um passe errado, toma contra-ataque, tá vendo? E eu gostei desse jogo que mostrou pra gente que a nossa seleção consegue sim vencer uma seleção retranqueira. O Japão não necessariamente foi seleção retranqueira, mas depois fez o primeiro gol, fechou a casinha. E pra eles era acabar ali o jogo, tá ligado? E mostrou que a gente tem qualidade pra furar essas seleções mais retranqueiras que, bom, não acho que vai ser o caso da Noruega ou do Senegal. Não acho que vai ser o caso da Inglaterra. Não acho que vai ser o caso nem da Argentina. Mas, tipo assim, é sempre bom ver que se houver uma retranca, a gente tem como invadir, furar essa paredinha, tá ligado? Não só isso, né? É muito bom olhar e ver que a gente tem uma seleção que tem cabeça pra continuar jogando, tá ligado? Mesmo começando na desvantagem, tá ligado? E não desistiu, nem desesperou. Porque, sendo sincero, eu acho que um ato de desespero do Ancelotti seria, sei lá, colocar só atacante. Seria, por exemplo, tirar um volante de marcação pra colocar um Neymar. Mas eu acho que não se desesperou. O Ancelotti confiou no que ele tava fazendo. E foi, né, cara? Mostra um técnico muito consciente no que ele tá fazendo. A gente conhece os jogadores que tem, cara. Ele realmente parece, você vê do jogo da seleção e como ele age, né, estando ali em campo, ele realmente parece ter muito domínio das peças que ele tem. Sim, Tá ele consegue colocar o jogador certo, que ele sabe o que esse jogador vai conseguir fazer pra defesa ali, pro time, pra seleção adversária, tá ligado? É bem impressionante ali o jogo. E pra citar mais um ponto, não fez gol hoje, não deu assistência hoje, mas mais um jogo incrível do Mendy Júnior. Buscou jogo, tentou, tá ligado? Não fez um gol por um, sei lá, um milagre daquele goleiro lá, o Suzuki. Mas mais um jogo incrível do Vini Júnior. Ele toda hora tava lá bagunçando, ele ia pra um. Era o maestro, né, dentro do campo. Assim, tocando bola. acho que foi o pior jogo dele até agora na Copa. Mas é porque todos os outros ele jogou bem pra caralho. Exatamente. Todos os outros jogos dele. Dito isso, foi o pior jogo só porque não saiu aquele gol. Só porque não saiu. Se sai aquele gol... Dito isso, era o gol mais bonito da Copa também. Exato. O Vini Júnior era jogador que tava ali pra disputar a artilharia da Copa do Mundo. E agora já vai ficando pra trás, né? A gente tem que ver ainda... A gente tem que ver agora os jogos da França e da Argentina, né? Sim. Porque se eles não fizerem... É que a Argentina pegando Cabo Verde... Cara, o Messi já tá 2 gols à frente, né? Eu acho difícil o Vini pegar a artilharia, tá? Da Copa do Mundo. Mas, cara, de verdade, eu não me surpreenderia nem um pouco com essa zebra, tá? Cabo Verde vencendo a Argentina. Na verdade, isso me surpreenderia sim. Mas eu estou torcendo, tipo, fielmente pra Cabo Verde acabar com a Argentina, cara. Cara, mas do mesmo jeito que a gente se preocupou hoje, e isso é legal ter esse paralelo, do mesmo jeito que a gente se preocupou com uma defesa bem retranqueira, se preocupar dia 5 com um ataque avassalador, que é o ataque da Noruega, né? Ou, não podemos eliminar a chance de Senegal passar, mas eu acredito que vai dar Noruega. Costa do Marfim. Costa do Marfim, eu tô confundindo toda hora. Já falei Camarões, mas a gente não pode considerar que Costa do Marfim tá fora, mas a gente tem que se preocupar com o ataque da Noruega, porque tem um menino loiro lá que tá jogando bola, cara. Que não é legal, né? Aquele menino lá. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, eu não vejo... cara, eu sinceramente não acho que um jogo contra a Noruega seria um jogo tão sufocante pra nós, tá? Tipo assim, eles têm um atacante incrível que é o Haaland, tá jogando muita bola pela Noruega, só que pelos jogos que eu vim assistindo, eu geralmente acho que eles não têm uma capacidade defensiva tão boa quanto o Japão tem. Por exemplo, de segurar o nosso ataque. A gente vai ver isso no jogo deles com o Senegal. Rapaziada, toda vez que eu falei Senegal nesse podcast inteiro é Costa do Marfim, só pra deixar claro. É a mesma parada da Suécia, por exemplo, eu sinto assim. A Suécia não... A gente quase jogou contra a Suécia por causa do grupo, né? Exato. O Japão ficou à frente ali da Suécia por acho que 1 ponto só, na real. Alguma coisa assim. Pouco. E eu preferiria ter jogado contra a Suécia do que contra o Japão. Também. Eu acho que contra a Suécia, que tem um ataque muito forte, a gente não teria passado tanto perrengue quanto a gente passou contra o Japão. Uma defesa bem sólida. A gente tem uma defesa bem sólida. Sim, e é a mesma coisa com a Noruega. Eu acho que assim, a Noruega vai passar da Costa do Marfim. A gente vai pegar a Noruega, mas não vai ser nada impossível de passar, porque pro nosso ataque, a defesa ali da Noruega vai ser fácil de passar. Então. Ao mesmo que a gente possa tomar uns gols ali, porque o ataque da Noruega é realmente muito forte, eu também acho que o nosso ataque é muito forte também e
a gente consegue fazer alguns gols ali também. Eu acho que esse jogo foi um jogo pra inspirar a confiança e o próximo jogo contra a Noruega pra confirmar o favoritismo. Sim. É um jogo pra ganhar com 2 gols de diferença. É um jogo ou com a Costa do Marfim, que eu não falei de Senegal dessa vez, então 1 ponto pra mim. Mas é um jogo pra confirmar o favoritismo e a gente pra gente chegar no próximo jogo contra a Inglaterra já forte. Já forte, né? Tem que ser, né? E uma Inglaterra que também, eu não sei como vocês acham que tá o desempenho da Inglaterra nessa Copa do Mundo. Mano, porque honestamente está um pouco abaixo do que eu não esperava vai que mal a fosse. Inglaterra, mas vai abaixo do que eu esperei que seria. Eu acho que é que o problema é que eles têm, assim, eu sei que eles têm grandes jogadores, eu sei que eles têm o Bellingham, por exemplo, mas pra mim o maior problema da Inglaterra é o Kane, cara. O Kane, ele pode simplesmente acabar com o jogo se ele quiser. Sim. Cara, não, o Kane tá jogando muita assim, bola nessa. Eu acho que a Inglaterra não tá abaixo do esperado. Eles só tropeçaram ali contra a Gana, mas ganharam da Croácia, ganharam do Panamá, de forma fácil até. E é isso, mano. O elenco da Inglaterra que a gente pode pegar numa possível quarta de final é bem forte, assim. Porque tem o Harry Kane, que já foi citado, mas acho que o Bellingham também, ele assusta um pouco. Porque, mano, essa Copa é do muito Mundo, criativo, ele não tá muito nas estatísticas, mas o Harry Kane, se precisar marcar, ele marca. O Bellingham, se precisar marcar, ele marca. Se precisar... Muito O jogo da versátil. Inglaterra Foi contra o Panamá? Não, foi Inglaterra e... Ou Croácia? Mano... Não, foi contra a Gana. Foi contra a Gana o último jogo? Acho que sim. Não, que eles Foi contra o Panamá. A Gana foi no meio. Eles ganharam 2-0, né? Cara, esse era um jogo que eu tava assistindo. Ele tava empatado ali até os 70 minutos, eu acho. Né? Quando foi o primeiro gol? 67. Ali até os 60 minutos tava, tipo assim, bem parelho. Não, a Inglaterra tava superior, mas o Panamá tava segurando muito bem o jogo. Até que veio o Bellingham e, cara, não sei se você chegou a assistir esse jogo, André. Assisti. Mas, cara, o Bellingham fez uma jogada ali que é bem impressionante, né, cara? É De isso, pegar a né? bola ali ele faz uma troca de passe, uma triangulação, recebe a bola na entrada da área e faz o gol, cara. É coisa de gênio, assim, de abrir abertura, assim, tá ligado? Bom, é o que a gente fala. É óbvio, seleções grandes se confirmando, mas não existe mais bobo no futebol, Não rapaziada. existe, cara. Copa do Mundo são jogos traiçoeiros e se não entregar a alma... Cabo Verde, que era pra ser um dos bobos dessa Copa, Era pra ser saco de Tá pancada. aí, ó. Era pra ser saco de pancada. tá dando pra ver o que os caras estão fazendo. Vai É tirar assim, a Argentina, tá? Já coloco aqui que vai tirar a Argentina fazer dessa barulho. Copa. Eu falo, eu queria saber a opinião de vocês também, mas dessa 16 avos, Essa pega aqui. qual é a zebra que vocês acreditam que vai acontecer? Porque eu acredito muito em 2. Quais? Se eu fosse pra falar, é difícil acreditar numa zebra, né? Mas se eu fosse falar que 2 zebras que eu vejo acontecendo, seria Cabo Verde ganhando a Argentina e o Panamá agora ganhando a Alemanha. Cara, essa do Panamá e a Alemanha eu não acredito. Eu geralmente consigo ver Cabo Verde ao menos levando um jogo pra Argentina até os pênaltis, tá? Eu consigo ver esse mundo, sabe? Difícil, a Argentina é muito organizada, mas eu quero acreditar no vozinha. É que eu acho difícil a Argentina... Quer saber uma zebra que eu geralmente acredito que pode acontecer? É essa Áustria vencer a Espanha, tá? Cara, Acho que é a Áustria, cara, mas se fosse um time um pouquinho mais qualificado, cara, eu acho que eu acreditaria. Eu vi os jogos da Áustria e é... Assim, obviamente, a seleção não é lá grandes coisas, questão de qualidade, só que eles têm muita garra, velho. Então, tipo assim, acho que teve 2 jogos que os caras marcaram um gol no gol de empate nos últimos minutos de jogo, tá ligado? Garra e força, tá ligado? Eu queria ver, agora que já passou o jogo do Brasil, eu posso soltar essa, porque não vai acontecer no meu jogo, mas eu queria ver uma disputa de pênaltis nesses 16 avos. Pelo menos eu um. tava esperando o Canadá e a África do Sul. Quase foi, né? Quase Aí foi gol no final também, igual o Brasil. É. E falar que a Croácia ganha de Portugal. Você Não é configura tanta em zebra? Eu não considero zebra. Não é tanta zebra, né? Croácia também. Croácia já não é mais já aquela é parada. exato. Mas eu também... O quê? É que a Bélgica também agora tá mal, mas eu não duvido de Senegal ganhar da Bélgica, por exemplo. Agora é Senegal de verdade. É. Agora realmente é assim. Exato. Mas fora isso, a gente tem mais o quê? De jogo. Mas eu acho que o grande... Cara, os grandes, assim, mais... Que realmente tem mais chance de ganhar, de fazer essa zebra, é realmente a Alemanha e o Paraguai, assim. Que seria a chance maior de zebra. Porque, honestamente, pensando numa Argentina e Cabo Verde... Eita, quase seu jogo, rapaz. A gente tá assistindo o jogo que tá rolando agora aqui, a gente quase saiu o gol. Eu fiquei, uau. Mas, enfim, Argentina e Cabo Verde, pensando friamente...
É difícil ver a Argentina perder esse jogo. Né? Mas seria Quer incrível se saber? acontecesse. Vou cravar aqui a zebra, Inglaterra e Congo. Inglaterra vai perder pro Congo. Sei lá, Nossa, seria absurdo. Ia Que ser. sonho que seria o Congo ganhar da Inglaterra, né, velho? Caramba. Ia ser legal. Mas então, voltando a Brasil e Japão, só uma estatística interessante aqui, ó. Agora, com o jogo de hoje, o Brasil soma 12 vitórias contra o Japão, rapaziada. 12 vitórias, 2 empates e uma derrota que aconteceu no último amistoso, né? Do Brasil que perdeu de Japão que virada. a Cotas já é safada, né? Já é boneca já. Até que isso um dia vai virar, né? Isso um dia vai virar, como a gente falou. Esse Japão ainda vai ficar enorme, essa seleção. Vai. Mas enquanto isso, o Brasil segue com 100% de aproveitamento contra as seleções asiáticas. Em Copas do Mundo? Em Copas do Mundo. E- Nunca perdeu com a seleção asiática. Eu vou falar, o Japão, eu acho que... Não acho que até 2050 vai ganhar uma Copa. Mas é um país que vai ganhar alguma Copa em algum momento. Vai. Porque, assim, é que 2050 parece muita coisa, né? Mas em termos de Copa do Mundo Nem é muito, cara. Não são Exato. tantas Copas do Mundo até chegar lá, velho. Rapaziada, terminar aqui com uma pergunta que eu acabei de ver aqui e eu achei interessante, velho. Vocês acham que esse foi a melhor atuação do Brasil na Copa do Mundo, né, em todos os jogos? Porque eu geralmente acho que sim. Que esse foi o melhor jogo do Brasil como time ali. Teve erros, sim, de passe e que gerou o nosso gol e tudo mais. Mas eu acho que a gente viu uma seleção jogando muito bem para voltar o resultado, com muita garra ali, jogando bem unida, que eu gostei bastante de ver, cara. Eu, geralmente, também a gente teve outros jogos ali na fase de grupos que eram jogos bem mais fáceis, né? Ali Escócia e Haiti. Mas, então, considerando isso também, eu realmente acho que esse aqui foi o melhor desempenho da seleção em campo. Pegando até uma seleção com nível maior. Cara, Das Copas, você fala? Não, dessa Copa. Ah, dessa Copa? Dessa Copa. É que eu gostei muito do Brasil e Escócia, cara. Eu achei que o Brasil e Escócia foi muito da hora Brasil e também. Escócia foi um que é pra acreditar mesmo no Hexa, tá ligado? É, então. Foi o Brasil impondo realmente superioridade com um time que tem um degrau maior ali contra o Haiti. É que o Haiti, né? Mas foi uma grata surpresa o Brasil hoje. Foi. De ganhar no tempo normal. Ganhar não tem. Eu acho que essa foi a grata surpresa, ganhar no tempo normal, porque Não, é porque tava muito apertado, tá ligado? o jogo se desenhava muito pra uma prorrogação difícil. Eu não achava que ia pra pênaltis, mas se encaminhava muito pra uma prorrogação no mínimo difícil, tá ligado? Mas, graças a Deus, Jesus é Não brasileiro. aconteceu. É que, por exemplo, eu já acho o Japão uma seleção muito parecida com o Marrocos. Inclusive, eu acho que se caísse o Japão e o Marrocos, o Japão levaria essa disputa aí. Eu ia falar isso, eu acho que assim, até agora na Copa foi a seleção mais difícil que a gente pegou, óbvio. Eu acho que assim, Marrocos é uma seleção bem difícil também, mas ela não é uma seleção que ganha do Brasil, é uma seleção que dá trabalho. O Japão é uma seleção que ganha do Brasil. O Brasil que jogou hoje com o Japão ganhava de 2-0 da Marrocos. Sim. Não, fácil. Tanto que foi uma coisa que a gente falou no outro podcast. Eu acho que se você ainda não foi ver, vai lá ver depois. Isso aí, faz um mexazinho. Se tivesse sido ao contrário a sequência de jogos, a gente tivesse jogado o último jogo da fase de grupo contra Marrocos, a gente teria ganho deles. Sim. A sequência ali mudou um pouco, estreia de Copa do Mundo, sabe? Então, Inclusive, até esse jogo do Japão aqui, eu acho que, ao menos ali no começo do jogo, até a gente tomar o primeiro gol, a gente conseguia talvez ver um pouquinho de nervosismo, né? E também muito disso estreia no mata-mata, né? Mata-mata, que ele também é a segunda etapa da Copa do Mundo, que deixa os times bem nervosos, assim, pra jogar. Mata-mata esse que resetou os cartões. Casemiro já tomou um, vai tomar no próximo jogo e tá fora do jogo contra a contra a Inglaterra. Inglaterra. Meu Deus do céu, né? Casemiro é o craque. Mas é isso, e aí, pô, o Brasil classificadíssimo, deu pra ver a potência que o Japão vem se tornando, tanto que deu aquelas brigas lá, né, antes do jogo, porque teve algumas declarações de alguns jogadores japoneses falando que o Brasil, que a gente ia jogar de igual para igual contra eles, que o Brasil já não é mais o mesmo. Foi legal, né? Até o Matheus Cunha foi lá Cunha, cobrar eles no exato. final, velho. Porque falava isso. Porque, pelo amor de Deus, tem que respeitar, cara. Aqui é 5 estrelas no peito, exato. ninguém tá campeão. Matheus Cunha, né? Foi falou pro exatamente jogador, o que ele falou, ele falou. A gente tem 5 aqui, ó, né? A gente tem 5 dessas, calma lá, rapaziada. Mas enfim, pessoal, querem agregar mais alguma coisa aí? Pra encerrar aqui o episódio? Acho que Não tem mais muita coisa pra dizer, não. Só que falando que o sonho do X continua vivo. O sonho do Hexa Exato. continua vivo, mais esperançoso do que nunca. E é eu acho isso. que
Eu tenho que dizer que, ó, o nosso medo é chegar até a final, tá? Porque a gente já falou isso algumas vezes, não importa quem for, cara. Chegou na final, o Brasil não vai perder. Não, o Brasil não perde, não perde essa final. É. O Brasil pode chegar à final, mano, contra, sei lá, mano. Duas seleções ao mesmo tempo, o Brasil ganha. Exato. Mas enfim, pessoal, acabar esse episódio por aqui, fazer um episódiozinho mais curto, nossas opiniões sobre o Brasil depois desse jogo contra o Japão, estreia do Brasil no mata-mata. Vai ter os outros também, para os outros jogos da seleção. O próximo que ainda tá decidido, né? Costa do Marfim ou... Não, Costa do Marfim... Costa do Marfim Mas, enfim, é isso, pessoal. Um beijo pra todo mundo aí. Se cuidem, bebam muito álcool e falou. Tchau, André. Vai lá, rapaziada. Beijo. Tchau, gente.